Quem vai fazer para nós o estudo hoje é o nosso querido amigo e irmão, o Ellerson. O tema é A Porta Estreita. Seja bem-vindo, Ellerson, que Sheila te ampare. Meus queridos amigos, companheiros de ideal espírita, queridos internautas que nos acompanham pelas redes sociais, Grupo Sheila, boa noite. Que as bênçãos de Jesus continuem a envolver os nossos corações em muita paz e harmonia. O benfeitor espiritual Emmanuel, por meio da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, prefaciando a obra Libertação do Espírito André Luiz, ele tem a oportunidade de se recordar de uma velha lenda egípcia que conta que em um belo jardim havia um grande lago azul turquesa, onde viviam muitos peixes. Estes peixes eram alimentados pelo jardineiro que cuidava daquele local, também pelos enamorados, crianças que visitavam aquele jardim, e ao achegar-se ao lago, jogavam ração para os peixinhos. A água que alimentava aquele lago vinha através de uma estátua que ficava no meio do lago e saía por meio de uma fresta no fundo do lago azul turquesa, que fazia com que as águas pudessem se movimentar. Ali haviam peixes de variados tamanhos, de diversas cores, e entre eles havia um chamado peixinho vermelho. Peixinho vermelho era muito pequenino, era o menor peixe que vivia naquele lago, e era um tanto quanto menosprezado pelos outros peixes. Quase que insignificante, o peixinho vermelho, embora estivesse envolvido por muitos peixes, vivia praticamente sozinho. Na hora da alimentação, todos comiam à sua frente. Às vezes ele ficava com fome, não tinha com quem conversar, e até mesmo os peixes menores o menosprezavam, e ele se dedicou aos estudos. Começou a conhecer o lago azul turquesa. Nadando ali, conheceu cada pedaço da sua morada. Sabia inclusive os locais onde se acumulavam lama na época da chuva. Sabia os locais onde muitas vezes a ração caía e os outros peixes não viam. E ele foi conhecendo o lago azul turquesa, até que um dia algo lhe chamou a atenção. Ele havia passado por diversas vezes sobre aquele escoadouro, aquela abertura que havia no fundo do lago, mas jamais havia perguntado o que tinha depois daquela fresta. O que havia depois que a água escoava por aquela abertura. E peixinho vermelho, muito curioso, quis descobrir, é claro, o que havia além do lago azul turquesa. No entanto, quando ele foi passar pela fresta do escoadouro, embora ele fosse muito pequenino, ele não passava, porque a fresta era menor ainda. E peixinho vermelho
ficou muito intrigado, porque a fresta era muito estreita, mas ele queria passar. Curioso, ele meditou e traçou uma proposta. Vou emagrecer, vou fazer um regime e emagrecendo conseguirei passar pela fresta do escoadouro. E ele então fez o seu regime. Ficou vários dias sem se alimentar. E no dia escolhido, Peixinho Vermelho foi passar pela fresta. E espreme daqui, espreme dali. Peixinho Vermelho passou, perdendo algumas escamas. Mas chegou do outro lado, onde havia um canal cujas águas eram levadas, e Peixinho Vermelho foi junto com elas. De repente, ele caiu em um pequeno riacho. E quando o Peixinho Vermelho chegou naquele riacho, ele ficou encantado com tudo o que viu. Porque às margens do riacho havia uma grande floresta. Eram árvores frondosas, diversos animais que vinham beber da linfa cristalina. Haviam vários outros peixes que ele não conhecia, nem mesmo as suas espécies. E Peixinho Vermelho ficou encantado com aquilo que descobriu além do lago azul turquesa. E resolveu seguir o fluxo das águas. Foi sendo levado pelo riacho, e o riacho desembocou em um rio caudaloso. Era um rio imenso. Peixinho Vermelho ficou encantado com tanta água ao seu derredor. Agora deparou-se com peixes imensos que viviam nas profundezas das águas. Peixinho Vermelho pôde ver, por cima daquele rio caudaloso, pontes muito grandes, onde passavam automóveis. Pôde ver os homens, em maior quantidade, andando pelas suas cidades. E ele foi descobrindo um mundo novo. E as águas daquele rio caudaloso foram levando o Peixinho Vermelho até que ele chegou no grande oceano da vida. E ao chegar no oceano, Peixinho Vermelho foi muito bem recebido pelos outros peixes que viviam ali. Foi morar em um palácio de corais, onde vários outros peixinhos vermelhos como ele viviam. E ele encontrou ali a família que ele nunca havia tido. Os peixinhos vermelhos acolheram com tanto carinho aquele que chegava. E como o Peixinho Vermelho gostava muito de estudar, logo, logo, ele foi conhecer o oceano. E conheceu peixes enormes, como a baleia, o tubarão e tantos outros. E ali estudando, certo dia, Peixinho Vermelho recebeu uma informação que o deixou bastante preocupado. Ele descobriu que em algumas épocas do ano, a terra tem estiagens, a chuva diminui e muitos rios, riachos, lagos secam as suas águas por falta de água. E ele começou a se preocupar com seus amigos, os peixes que viviam no lago azul turquesa. E se por acaso parasse de chover, e se não houvesse mais água no lago azul turquesa, todos os seus amigos iriam perecer. Então Peixinho Vermelho, depois de alguns meses, quis voltar. Ele quis voltar para a sua antiga morada para avisar aos seus amigos que o lago azul turquesa podia secar as suas águas e eles morrerem.
Então o peixinho vermelho fez o caminho de volta. Nadou no oceano, depois nadou contra as águas, passando pelo grande rio caudaloso, chegou ao riacho, adentrou o diminuto canal e quando foi passar na fresta, quase não conseguiu, porque havia engordado um pouquinho nos dias que vivera longe. E com muita dificuldade, quando entrou no lago azul turquesa, depois de haver se passado alguns meses, quando ele chegou, ninguém havia dado falta de peixinho vermelho. Ele tinha ficado longe algum tempo, mas ninguém percebeu que peixinho vermelho não estava ali. Tal era a sua condição naquele lago de insignificância. Então, peixinho vermelho, muito amável, procurou o maior de todos os peixes, que era ali no lago azul turquesa, o rei. E ao procurá-lo, contou a sua descoberta. Contou as maravilhas que estavam além do lago azul turquesa, que gostaria de convidar a todos para que pudessem ir com ele para viver no oceano da vida, onde a vida era muito mais tranquila e muito mais feliz. O rei, que era muito democrático, escutou o peixinho vermelho e disse para ele: o que eu posso fazer é reunir toda a comunidade e você contar a todos eles o que descobriu. Peixinho vermelho, muito entusiasmado, foi então à frente de toda a comunidade de peixes e começou a contar as maravilhas do oceano, as descobertas além do lago azul turquesa. E à medida que ele contava, os peixes arregalavam seus olhos. Todos eles muito entusiasmados, também queriam conhecer essas terras distantes, onde a vida era abundante. E depois que peixinho vermelho contou tudo, ele disse: mas tem uma condição. Para poder atravessar o diminuto canal e conhecer esse mundo de felicidade, tem que fazer regime. E os peixinhos, é claro, os outros, logo desistiram. E alguns começaram até a zombar de peixinho vermelho. Isso são crendices, são criações da sua mente. Não existe nada além do que aqui vivemos. Peixinho vermelho insistiu, mas a comunidade de peixes, nenhum deles aceitou o convite. Passado alguns dias, peixinho vermelho voltou para o oceano. Foi viver no palácio de corais, junto com seus novos amigos. E os anos se dobraram. E peixinho vermelho soube que houve uma grande estiagem na terra e que o lago azul turquesa secou as suas águas e todos os peixes que ali viviam pereceram. Nós iniciamos as nossas reflexões essa noite com essa fábula, com essa história, porque o nosso planeta terrestre é o grande lago azul turquesa, onde nós nos encontramos para poder buscar o nosso aperfeiçoamento. E para nós atravessarmos o escoadouro deste planeta, para nós irmos a uma região de tranquilidade, de paz e de harmonia, que na simbologia da história é o oceano e que para nós é a vida eterna, é preciso muitas vezes fazer o regime. Mas não é esse regime que muitos de nós fazemos para perder peso. E quão difícil é perdê-los. Mas é o regime moral das nossas atitudes para que nós consigamos atravessar a porta estreita.
Essa fábula, ela tem uma profunda ligação com o ensinamento de Jesus, que está registrado tanto por Lucas quanto por Mateus. O evangelista Mateus nos traz o ensinamento bem sucinto, onde Jesus nos ensina: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso é o caminho que a ela conduz. Já o evangelista Lucas nos traz maiores detalhes sobre essa porta estreita, porque, repetindo as palavras de Jesus, o evangelista nos traz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não a poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós começardes a bater: Senhor, abre-nos, ele vos dirá: não sei de onde sois. E responderão todos: bebemos e comemos contigo. Afastai-vos de mim, todos vós, que praticais a iniquidade, e então haverá prantos e ranger de dentes. Hoje nós vamos tentar compreender um pouco mais a respeito deste ensinamento de Jesus. O que o Mestre quis nos ensinar ao nos convidar a atravessar esta porta estreita. Todos nós que estamos encarnados, e também os espíritos desencarnados, possuímos a liberdade de escolher qual caminho queremos adentrar. Aliás, na nossa vida, desde o momento que nós acordamos até a hora de dormir, nós estamos fazendo escolhas a todo instante. Desde escolhas banais e corriqueiras, como qual roupa vamos vestir, o que vamos comer à hora do almoço, que horas vamos dormir, até decisões que podem mudar completamente a nossa vida, que nos traz experiências amargas ou experiências de alegria e felicidade. A doutrina espírita nos ensina que quando a sabedoria divina nos dá o livre-arbítrio, coloca em nossas mãos o direcionamento da nossa existência. Então nós somos semeadores da nossa vida. E a partir do momento em que nós fazemos escolhas, que nós adentramos caminhos ou estradas, que nós atravessamos portas, nós vamos assumir responsabilidades. Porque toda vez que nós fazemos uma escolha, dessa escolha deriva uma consequência, que pode ser positiva ou pode ser negativa. Jesus nos ensinou no seu evangelho que muito se pedirá a quem muito recebeu. À medida que nós vamos progredindo e evoluindo, que nós vamos aumentando o cabedal do nosso conhecimento, não apenas a respeito das coisas materiais, mas também das questões espirituais, quando nós vamos reavivando na nossa mente as leis de Deus que estão esculpidas na nossa consciência, nós vamos dilatando essa responsabilidade. Porque quando nós conhecemos, nós passamos a ter mais compromisso. Alguém dirá então, é melhor não conhecer nada, porque sem conhecer não terá compromisso. Mas é muito diferente alguém que não conhece porque não teve oportunidade
de alguém que não conhece porque não quer. Nós podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que em pleno século XXI, não exista na Terra qualquer pessoa que possa dizer: eu não sabia, em relação às questões divinas. Porque mesmo as pessoas que se dizem ateias, que não acreditam em Deus, em algum momento da sua existência, ela ouviu falar: amar a Deus sobre todas as coisas, fazer o próximo como a si mesmo, perdoar incondicionalmente. Porque são ensinamentos, lições que são difundidas por todas as religiões, e não apenas as cristãs, embora não sejam ensinamentos trazidos por Jesus, mas todas as religiões levam as criaturas humanas à busca da iluminação interior. Então nós não podemos afirmar que não sabíamos. E estamos enveredando pelas estradas, adentrando as portas, mesmo conhecendo o caminho que deveria ser o correto. A nossa responsabilidade, ela tem uma íntima relação com o conhecimento que nós já dispomos, que nós já adquirimos. É como nas leis humanas. Quando alguém comete um crime, um delito, e é julgado, há atenuantes e há agravantes. Existem, por exemplo, os homicídios culposo e doloso. Aquele que teve intenção de matar e aquele que não teve intenção. Aconteceu o acidente, a pessoa morreu, e o indivíduo que provocou o acidente não queria que acontecesse, mas aconteceu. Ele também tem responsabilidade. Assim também se dá do ponto de vista espiritual. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na questão 670, vai nos ensinar que Deus, quando analisa os nossos atos, Ele não analisa o ato em si, mas a intenção com que foi realizado. Qual foi o mote que nos moveu para tomar esse ou aquele caminho? E as responsabilidades também dessas estradas, essas portas que nós adentramos, elas estão concernentes com a nossa evolução espiritual. Nós não podemos cobrar de uma criança o mesmo comportamento que nós cobramos de um adulto. As responsabilidades, elas são bem diferentes. Quando, por exemplo, nós temos uma pessoa que se forma na faculdade de medicina, nós não podemos cobrar desse estudante que acabou de se formar a mesma responsabilidade de um médico que há 20, 30 anos já está atendendo em consultório, já está fazendo cirurgias e tendo seus pacientes. É claro que o recém-formado, se ele atende e comete um erro, ele vai responder pelo erro que cometeu. Mas o seu julgamento será bem diferente daquele que há 30, 40 anos está na profissão e comete o mesmo erro. Então, do ponto de vista espiritual, existem também essas diferenças no que diz respeito aos apontamentos da nossa consciência. E depois que nós adquirimos o conhecimento, é irreversível. Não tem como apagar da nossa mente o entendimento da vida que nós já possuímos. Mas por que nós estamos falando tudo isso? Para nós compreendermos que a nossa estrada evolutiva é feita de escolhas. E existe a porta larga, que Jesus se referiu, que é a da perdição, e a porta estreita, que gera dificuldades para nós atravessarmos. Todas as vezes que nós líamos este ensinamento de Jesus, nos causava certa estranheza, a porta estreita, para poder compreender o que é isso. E através de pesquisas,
nós descobrimos algo muito interessante. O que é a porta estreita, a época de Jesus, para os judeus? Porque os ensinamentos de Jesus, eles utilizam as experiências, as situações do povo judeu daquela época. Todo ensinamento, quando nós vamos estudar, tem que ser contextualizado para nós entendermos, senão nós vamos incorrer em erros na interpretação. Naquela época de Jesus, Israel estava sendo dominada pelo Império Romano. E os soldados romanos eram muito brutos, muito violentos. Quando eles chegavam numa aldeia, numa cidade, pessoas deviam impostos, ou eles vinham prender alguém, eles entravam na casa das pessoas destruindo tudo. Arrancavam as pessoas de dentro de casa, já violentavam fisicamente, às vezes até matavam em algumas circunstâncias. Então, durante muito tempo, os soldados chegavam nessas casas com seus cavalos e atravessavam a soleira da porta, quebrando tudo para poder retirar as pessoas lá de dentro. Os judeus começaram a construir portas baixas, onde não dava para entrar um cavalo, onde para entrar dentro da casa era necessário, às vezes, a depender da altura da pessoa, ela ter que se encurvar para entrar. A porta era muito mais baixa, é a porta estreita, que para poder entrar é necessário um esforço maior para atravessar a soleira. Então, Jesus, na sua sabedoria, ele utiliza desse recurso da época para nos falar da necessidade de nós termos que atravessar essa porta estreita e os desafios que nós precisamos enfrentar. Qual é o regime? Qual é a proposta do peixinho vermelho trazido para os outros peixes, para que eles pudessem descobrir o oceano da vida? O regime para atravessar essa porta, a porta estreita, é a nossa transformação interior. A tão falada reforma íntima. Nós só conseguimos atravessar essa porta quando nós renovamos as nossas atitudes. Quando nós deixamos de lado os nossos vícios, as nossas imperfeições, para poder descobrir as potencialidades da nossa alma, encontrar as qualidades e virtudes que todos nós trazemos dentro do coração. E como fazer este processo? A doutrina espírita nos auxilia por meio de um mecanismo que hoje a psicologia profunda tem estudado, o autodescobrimento. Somente por meio deste mecanismo é que nós conseguimos transformar a nossa vida. Allan Kardec, na questão 919 de O Livro dos Espíritos, perguntou aos benfeitores espirituais qual o caminho que nós teríamos para poder encontrar a verdadeira felicidade. E os imortais responderam: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Nós somos ótimos para conhecer os outros, mas nós não nos conhecemos. Muitas vezes, aqueles que são casados dizem assim: eu conheço a minha esposa como a palma da minha mão. Eu conheço o meu marido só dele abrir a porta e entrar depois do trabalho. E sei qual o sentimento que ele está trazendo dentro do seu coração. E os meus filhos, então? Não precisam abrir a boca para dizer nada. Eles pensam e eu já sei o que eles estão pensando. E qual é a vantagem de se conhecer os outros? Se nós não sabemos de nós mesmos. Nós temos tanta dificuldade de nos conhecer, que quando nós estamos desempregados,
e vamos fazer uma entrevista de emprego. E a psicóloga, o terapeuta da empresa, nos pergunta assim: qual é a qualidade que você tem que fará com que você possa adentrar a nossa empresa nessa função que você deseja? Nós ficamos gélidos na frente do terapeuta. Temos dificuldade de dizer a qualidade que nós temos. Não sabemos. Ficamos pensando qual é a qualidade que nós possuímos que nos torna aptos de entrar naquela empresa. E quando pergunta assim, qual é o seu maior defeito? Vários vêm à mente, mas a gente fica escolhendo o menos pior para poder falar, para não perder o emprego. Mas, geralmente, quando nós enxergamos os nossos defeitos, nós sempre também enxergamos os desculpismos, o porquê que eles estão presentes na nossa vida. Ah, eu faço isso porque fui educada assim pelos meus pais. Ah, eu ajo dessa forma porque eu nasci assim. A síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vivi assim, vou morrer assim. Ou eu sou assim porque a vida me empurrou para ser dessa maneira. E nós vamos encontrando mecanismos de escape para não transformarmos a nossa vida. Santo Agostinho, que é um dos pais da Igreja Católica, ele faz um comentário muito interessante nessa questão 919 de O Livro dos Espíritos, porque ele traz um roteiro para o nosso autodescobrimento. Ele diz assim: fazei como eu fazia. Todas as noites, antes de me deitar, ao finalizar o meu dia, eu analisava a minha vida daquele dia. Meditava nos meus defeitos e nas minhas qualidades. As coisas que havia feito de errado, no outro dia buscava transformar. As coisas positivas reafirmava dentro de mim e seguia adiante. E foi assim que esse homem se iluminou. Porque Santo Agostinho atravessou a porta estreita. Sua mãe Mônica sofreu com Santo Agostinho. Porque Agostinho, como era chamado, durante 33 anos, sua mãe orou por ele, porque ele era alcoólico e se envolvia de forma demasiada com mulheres em experiências sexuais de perversão. E a sua mãe, vendo seu filho chafurdar-se no pântano, nas escolhas infelizes, na porta larga da perdição, como católica, ela orava por ele, para que ele pudesse transformar a sua vida. Até o dia, com o esforço dessa mulher, ele aceitou o convite dela, morando em Milão, para ir na catedral, escutar Ambrósio, que era um grande divulgador da mensagem do Evangelho naqueles dias. E quando ele escutou a voz de Ambrósio, Agostinho ficou encantado com a mensagem do Evangelho e, a partir daquele dia, resolveu transformar a sua vida de tal forma que abraçou a vida monacal, tornou-se Santo Agostinho, um divulgador da mensagem do Evangelho, muito mais pelas palavras, pelas atitudes. Teve a coragem de escrever a sua autobiografia, para contar dos seus deslizes, o livro Confissões, onde ele conta toda a sua história. Então ele nos dá essa diretriz de como fazer para nós encontrarmos as nossas dificuldades, os nossos erros e também as nossas qualidades e virtudes. Mas é um caminho muito arenoso. Primeiro porque à noite nós já chegamos em casa cansados. Há pessoas que deitam na cama, começam a fazer o Pai Nosso, no meio dele já está no quinto sono. Então, fazer esse processo é buscar o hábito. Não é deitado na cama que nós vamos fazer autodescobrimento. Então, nos assentarmos, meditar, buscar analisar o dia, é um processo
que demanda tempo, que demanda vontade, desejo de mudança. E quando nós começamos a fazer este processo, nós atingimos o primeiro passo, porque o autodescobrimento são passos, uma grande escada que nos leva à transformação. E o primeiro passo do autodescobrimento é reconhecer o erro. Ninguém pode se modificar se não reconhecer que errou. Quando nós reconhecemos as nossas debilidades, as nossas imperfeições, é que nós vamos transformá-las. Nós temos na nossa sociedade uma instituição que tem salvo a vida de milhões de pessoas pelo mundo, que são os Alcoólicos Anônimos. Essa instituição não governamental, ela tem convidado muitas pessoas a deixarem o alcoolismo para se tornarem homens e mulheres de bem dentro da nossa sociedade, voltar ao convívio com seus familiares e amigos numa experiência saudável. Mas a instituição, no trabalho que realiza junto dos Alcoólicos Anônimos, convida aos dependentes para que venham à frente dar os seus depoimentos, porque a experiência de um ensina o outro. E quando eles começam a dar o seu depoimento, há uma frase que é preciso ser dita: eu sou alcoólico e hoje eu não bebi. Porque quando o indivíduo se reconhece, ele transforma. Enquanto continuar negando, não, eu bebo de vez em quando, eu bebo por uma experiência pessoal, eu bebo socialmente falando, junto com os amigos e familiares, desculpismos para a nossa atitude equivocada. Mas quando nós reconhecemos que temos uma mazela, temos uma dificuldade, aqui nós estamos dando o exemplo do alcoolismo, mas existem várias outras imperfeições, como o tabagismo, como as drogas ilícitas, o sexo corrompido, também a maledicência, a inveja, o ciúme, a raiva, são todas imperfeições que precisam ser transformadas dentro de nós. Então, quando nós reconhecemos isso, se abre mais uma janela, mais uma porta, estreita na verdade, porque depois do primeiro passo, é preciso dar o segundo, que é a vontade de mudar. Tem que ter a vontade. Porque se o indivíduo só reconhece o erro e chora, lamenta, bate no peito, se culpa, estagna na estrada, permanece parado. Porque o choro e a lamentação não transformam a nossa vida. Tem até o ditado popular que diz que leite derramado não volta a caneca, já é perdido. Então, aquilo que nós já fizemos, já foi feito. Agora é daqui para frente, na vontade de poder permanecer, resoluto da transformação que nós queremos fazer na nossa vida. E a partir do momento que nós reconhecemos o nosso erro, que nós temos a vontade de mudar, é preciso dar um terceiro passo, que na verdade é uma grande conscientização que nós fazemos, é que, transformando a nossa vida, nós estamos fazendo a diferença no lugar em que nós nos encontramos. Porque uma grande desculpa para os nossos erros é uma famosa frase muito dita: todo mundo faz, todo mundo é assim. Para que vou mudar? Para que vou fazer diferente? Mas nós não somos todo mundo. Onde quer que nós nos encontremos, nós somos uma individualidade. Madre Teresa de Calcutá, ela dizia que era como uma gota no oceano. Mas sem essa gota,
o oceano estaria menos vazio. É a consciência daquilo que nós somos. A diferença é realizada todas as vezes que nós mudamos a nossa vida. Porque o nosso exemplo é capaz de contagiar pessoas que estão ao nosso derredor. As palavras comovem, os exemplos arrastam. Qual é a maior dificuldade que hoje nós temos de educação dentro dos nossos lares? É porque nós queremos que os nossos filhos tenham comportamentos que nós não temos. E como as crianças, elas veem nos pais o espelho, elas querem então fazer como os pais fazem. Mas nós ainda estamos presos àquela educação antiga. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. No entanto, não é assim que funciona. Porque o nosso exemplo, a nossa atitude, vai impregnando outras pessoas que estão ao nosso derredor. Por isso que Gandhi, ele ensina que uma pessoa de paz traz paz para sua casa, uma casa de paz traz paz para sua rua, a rua para o bairro, e assim sucessivamente. Nós queremos construir a paz universal sem viver a paz íntima. É impossível. Então, o processo de transformação também do mundo começa dentro de cada um de nós, reconhecendo que estamos fazendo a diferença onde nos encontramos. Depois de reconhecer o erro, depois de ter a vontade de mudar, depois de saber que vamos fazer a diferença, transformando a nossa vida, quarto e último passo, que nesse processo talvez seja um dos mais difíceis, que é não voltar atrás a uma decisão positiva já tomada. Porque invariavelmente, quando nós começamos a transformar a nossa vida, de repente nós voltamos ao mesmo erro. Nós tombamos de novo, porque não temos a determinação. O vício é um hábito. A nossa vida é feita de hábitos. Quem não tem bons, tem maus hábitos. Os bons hábitos são as qualidades. Os maus hábitos são os vícios. E os vícios, todos eles, arraigam dentro de nós como se fossem raízes. Se solidificam na nossa vida. E quando nós nos propomos a mudar e vamos arrancar essa árvore, essa raiz, isso gera dor, gera sofrimento, gera dependência. Há alguns vícios que, quando nós deixamos de usar, causam abstinência, trazem dores profundas. E é necessário, às vezes, tratamentos mais prolongados, com acompanhamento, inclusive médico, para poder auxiliar esse processo. Também os vícios morais, porque os vícios morais nós nos acostumamos a eles, por vivenciá-los no nosso dia a dia. Quando quer transformar, isso gera transtornos, gera desequilíbrios. Por isso que a porta é estreita. Por isso que a porta é difícil de ser atravessada, porque ela requer de nós essa determinação. Vamos dar um exemplo prático para nós entendermos isso. Eu tenho certeza que ninguém que se encontra aqui nessa noite, e os nossos internautas, tem este mau hábito de falar da vida alheia. Ninguém fala mal de ninguém. Todo mundo fala sempre muito bem das pessoas. Mas vamos supor que nós tenhamos esse hábito de falar mal das pessoas. Viemos ao grupo Sheila e escutamos uma palestra do dia que fala da importância da fala, de meditarmos aquilo que é verbalizado, que toda palavra leva uma energia, que nos envolve também as pessoas à nossa volta. E à medida que nós vamos escutando a palestra, nós reconhecemos que temos esse defeito, de falar mal dos outros. E ao reconhecer,
desperta a vontade de mudar. Queremos mudar, prometemos para nós mesmos, aqui dentro do salão, nunca mais vou falar mal de ninguém. Agora só vou ver o lado positivo das pessoas. E saímos daqui com esta determinação. E chegamos em casa, passa a terça-feira, a quarta-feira, a quinta-feira, e nós estamos firmes, determinados. Vamos vencer esse vício de falar mal das pessoas. Quando chega a sexta-feira, um amigo nosso nos liga e diz assim: fulano já soube o que ciclano anda fazendo por aí, nem te conto. Conta assim, estou doido para saber. E aí já abrimos o nosso ouvido para poder escutar a chamada fofoca. Mas dizem que a fofoca não é boa de escutar. Fofoca é boa de espalhar. Quem escuta sempre quer levar adiante. E quem conta um conto aumenta um ponto, aí vai se espalhando a notícia. Então aquela determinação, aquela vontade, ela foi por terra. E nós voltamos de novo ao mesmo erro, no emaranhado da vida. Sempre acontece isso conosco. Mas é preciso nós nos mantermos de pé. Caídos nós já estamos. É preciso nos levantar e seguir adiante. Às vezes caímos, às vezes nos levantamos e nos esforçamos para poder seguir em frente. Mas o evangelista Lucas, na passagem evangélica, onde ele conta com maior detalhe, ele traz uma experiência meio curiosa, porque ele diz que chegará o momento em que o rei, o pai, passará pela porta, vai fechar a porta, e que nós vamos bater para poder entrar, e ele não vai abrir. E nós vamos dizer a ele que vivemos com ele, que comemos com ele, que bebemos com ele, e ele dirá que não nos reconhece. Que será que Jesus quer nos dizer? Aqui Jesus faz um convite mais profundo para nós que somos religiosos, para nós que frequentamos o templo, seja ele qual for, no nosso caso o Espiritismo. Porque aqui nós estamos convivendo com Jesus. Aqui nós estamos bebendo da fonte. Aqui nós estamos nos assentando à mesa para receber o pão, que é o alimento espiritual. Mas isso não significa que ao bater a porta, ela será aberta para nós entrarmos. Porque é preciso algo mais. É preciso o esforço, a transformação. E nós voltamos de novo àquela fala do conhecimento e da prática. Porque não basta conhecer, saber a teoria. É imprescindível vivenciar aquilo que nós tanto temos estudado. Nas páginas do Antigo Testamento, há uma passagem no livro de Cantares, que tem profunda consonância com essa passagem evangélica de Jesus. Conta-se que a noiva aguardava pelo noivo ansiosamente. Ele viria buscá-la para poder esposá-la. E era madrugada, ela estava deitada à cama, já dormindo, quando alguém bateu insistentemente à porta. E ela acordou assustada, mas quando percebeu que era noite, madrugada, ela meditou: mas isso não é hora do noivo vir me buscar. E não atendeu a porta. Quando as batidas pararam, ela acordada, curiosa, foi abrir a porta. E quando ela abriu a porta, do lado de fora, na maçaneta, pingava o perfume do noivo. Era o noivo que havia estado ali para chamá-la e ela não estava preparada. E a noiva saiu pelas ruas da cidade procurando pelo noivo e não o encontrou. E os soldados, quando a viram, a prenderam, a molestaram
e ela foi para o local onde havia prantos e ranger de dentes. Nós não sabemos a hora que o noivo vai passar. Emmanuel diz no livro Consolador que o noivo é a figura simbólica de Jesus, que nos aguarda, que nos espera, que está nos esperando atravessar a porta estreita, para nós estarmos junto com Ele. Mas para isso é preciso aproveitar as oportunidades que batem à porta, fazer essa viagem interior para a transformação da nossa vida e buscar adentrar os caminhos corretos, porque os caminhos da perdição são muito largos. Muitos que conviveram com Jesus aproveitaram oportunidades, outros nem tanto. O doutor da lei Nicodemos procurou Jesus na calada da noite para poder questioná-lo o que fazer para herdar a vida eterna. E quando o mestre lhe apresenta a reencarnação, o processo da transformação interior pelas diversas experiências da vida, aquele doutor da lei renega o ensinamento e a lição de Jesus para caminhar com as coisas do mundo. Enquanto Zaqueu, o cobrador de impostos, quando recebe Jesus em sua casa, transforma a sua vida, de tal maneira que diz ao mestre de Nazaré: amanhã eu darei metade dos meus bens para os pobres, e aqueles a quem cobrei indevidamente, eu restituirei 4 vezes mais. O jovem rico, quando procura Jesus e o mestre diz para vender tudo e seguir os seus passos, renega o convite do mestre pela larga porta da perdição. Mas Madalena, ajoelhada aos pés de Jesus na casa de Simão Pedro, transforma-se no maior exemplo que temos das páginas do Evangelho de renovação interior. E no dia que ela retorna à pátria espiritual, ali envolvida pela lepra que adquire no Vale dos Leprosos, conforme nos narra o espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, quando ela se desprende do corpo físico, dando o último suspiro, às margens do mar da Galileia, em Cafarnaum, ela vê Jesus diante dos seus olhos, e as mãos distendidas do mestre, dizendo a ela: atravessaste a porta estreita, vem agora e ser feliz. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.